Todos estão prontos? Que bênção, queridos. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para essa noite, mas Ele já começou a fazer tudo aquilo que Ele quer fazer nessa noite. Só fica disponível para Ele falar ao teu coração. O culto somos nós que fazemos para o Senhor. É você que faz o seu culto. É você que decide se ligar no Espírito, com o Espírito Santo, e receber diretamente do trono da graça. Existe uma mensagem específica para você nessa noite. Diga assim, bata no seu coração, no seu peito assim, diga: existe uma mensagem para mim nessa noite, e eu vou receber direto do trono da graça. Espírito Santo, fala ao meu coração o que eu preciso ouvir hoje. Amém. Aleluia. Agradeço o Ministério de Música. Abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Ou melhor, versículo 2, capítulo 2. Amém? Eu falei capítulo 4. Mas vamos para Filipenses capítulo 2. Aleluia! Deus é maravilhoso, queridos. Estou animado nessa noite. Eu estou com expectativa naquilo que o Senhor vai completar neste culto. Versículo 5 está escrito: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou. Diga: Deus o exaltou. Diga: Deus exaltou a Jesus sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Aleluia. Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome. Para quê? No versículo 10 diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Glória a Deus. Ao nome de Jesus deve se dobrar todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Você sabia que quando Jesus, ele ressuscitou, ele recebeu esse nome, ele subiu às alturas, ele foi assentado à direita de Deus, e ele concedeu à igreja o direito de usar o seu nome? Você tem o direito de usar o nome de Jesus. Você é um embaixador do reino de Deus aqui na terra, e você é o ser na terra que tem direito de usar o nome de Jesus. Quando uma pessoa faz uma viagem e ela sai, por exemplo, do Brasil e vai morar fora em uma outra nação, e vai demorar muito tempo lá, um tempo suficientemente considerável, e ela ainda tem algumas coisas no Brasil que precisam ser resolvidas e vai precisar resolver por um bom tempo. Normalmente ela nomeia alguém a quem ela vai deixar uma procuração assinada, e esta pessoa poderá agora usar o seu nome para resolver os seus negócios aqui no Brasil. Você conhece alguém que foi morar na Europa ou nos Estados Unidos e deixou uma procuração? Eu conheço algumas pessoas. Eu mesmo já assinei alguma procuração. Normalmente, quando você assina uma procuração para alguém agir em seu nome, você está atribuindo a essa pessoa uma grande confiança. Você não assina uma procuração para qualquer pessoa, para que qualquer pessoa possa usar o seu nome. Sabia que você não é qualquer pessoa sobre a terra? Deus confia em você. Deus, ele confiou a você usar o nome de Jesus. Você pode agir na terra em nome de Jesus. Aleluia. E nós precisamos que a nossa mentalidade absorva esse entendimento.
Porém, nós só vamos conseguir renovar a nossa mente pela fé. A única forma de nós renovarmos a nossa mente é através da fé na palavra de Deus. Precisamos meditar na palavra até que a nossa mente comece a ser renovada e pensar conforme a palavra. Eu gostaria que vocês fossem agora para o capítulo 4, no versículo 6. Vamos a partir do versículo 4. Está escrito: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A palavra está falando que alegrai-vos quando? Sempre. Sempre inclui agora? Ou sempre é só quando a conta bancária está cheia? Sempre é todo tempo. Aleluia. Alegrai-vos sempre no Senhor. Quantos podem se alegrar agora no Senhor? Faça assim, ha, ha, ha. Eu tenho motivos para me alegrar e não é no meu bolso, não é nas coisas que estão acontecendo ao meu redor, é no Senhor, porque lá tudo está bem. Aleluia. Então, versículo 5 diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O Senhor está perto. Deus é um Deus de perto. Deus não é um Deus de longe. Ele está pertinho de você. Aleluia. Perto está o Senhor. Glória a Deus. Pode baixar só um pouquinho meu microfone? Amém? Deus está perto. Ele não está longe. Deus não é um Deus distante. Deus é um Deus de perto. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Aleluia. Se Deus está perto, queridos, o diabo tem que estar longe. Aleluia. Glória a Deus. Sabe de uma coisa? Onde Deus está, o barco não afunda. Aonde Deus está, não há escassez, mas há uma provisão. Lembra quando Jesus estava fazendo uma pregação, a pregação se estendeu e precisava alimentar 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. O que eles tinham? 5 pães, 2 peixes, mas o mais importante é que eles tinham Jesus ali. E como eles tinham Jesus, os recursos, mesmo que não fosse suficiente, Jesus pode multiplicar. Nós precisamos amadurecer a nossa mentalidade para entender que o nosso Senhor, Ele está perto, Ele não está distante. Muito embora Ele tenha subido para estar à direita do Pai no céu, aleluia, Ele deixou outro semelhante a Ele. O Espírito Santo é semelhante a Jesus e Ele habita dentro de você o tempo todo. Ele pode te ajudar em qualquer fase, qualquer estação da sua vida. Aleluia. Versículo 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ou seja, não fique preocupado. Ansiedade e preocupação são irmãs gêmeas. Não andeis preocupados por coisa alguma. Não, pastor, nem por isso, por coisa alguma. Não fique preocupado. Não fique preocupado. Não se preocupe. Não se preocupe. Não fique ansioso. Não se preocupe. Aleluia. Não se preocupe. Porque o maior está com você. Decida descansar no Senhor. Tem algo muito importante para acontecer esses dias. Eu vou precisar resolver algo muito importante. Eu vou precisar agir. Tem algo para acontecer e eu não posso fazer nada. Não ande ansioso, não fique preocupado por coisa alguma. E o que eu vou fazer, pastor, se eu não vou ficar preocupado? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Quando a preocupação vier, o que é que você vai fazer? Você vai fazer em tudo, ser conhecida diante de Deus, as vossas orações. Ou seja, qualquer motivo de preocupação você leva para Jesus. É preocupação. Preocupação, querido, só acontece quando vem uma ideia na sua mente de um problema que você não consegue resolver. Ninguém se preocupa com pagar uma conta que o dinheiro está no bolso. Ninguém se preocupa com uma enfermidade que tem cura e você tem um remédio. Está comigo? Mas quando o negócio aperta, e a notícia é, não tem mais jeito para os homens. Não tem remédio, não tem tratamento, agora só um milagre. Você pode se preocupar
Mas se você tem consciência que aquele que faz milagre está perto, ele está com você. Você pode falar com ele, ele ouve as suas orações, você fala com ele. Senhor Jesus, eu estou diante dessa situação, não tenho o que fazer. Eu lembro quando eu recebi um relatório de um diagnóstico que a minha mãe recebeu. Ela recebeu 10 anos atrás um diagnóstico que estava com câncer. Câncer na mama. Na hora que eu recebi esse diagnóstico, eu lembrei da prima dela, da prima da minha mãe, que morreu de câncer. Também da mesma situação, parecia com ela e tudo. Então, o diabo já vem bombardear a sua mente com informações. Não, isso é coisa de família. A prima da sua mãe morreu cedo, muito jovem de câncer, agora chegou a vez da sua mãe. E eu estou aqui à distância, eu não posso ajudar no tratamento de fazer as coisas, mas eu posso orar. Aleluia, eu posso orar. E naquele momento eu fiz uma oração. E eu só fiz uma oração. E a oração foi: Senhor Jesus, eu estou aqui em Mossoró para cuidar dos teus negócios, para servir ao teu povo. Foi o Senhor que me enviou para cá. Então eu te peço em nome de Jesus, enquanto eu estiver aqui fazendo a tua obra, faz a tua obra lá na vida da minha mãe. Cuida dela. Restaura minha mãe lá e eu vou descansar. Sabe de uma coisa? Eu descansei, queridos. Eu nem lembrava que a minha mãe estava passando por essa dificuldade. Isso não tirou nenhuma noite de sono minha. Ano passado, minha mãe recebeu alta. O médico disse para ela: você não precisa tomar mais medicação alguma, você está completamente sarada. Aleluia! Glória a Deus! Ela nem precisou retirar as mamas. Os nódulos sumiram. O médico disse: fique tomando esse medicamento por um tempo. Mas os nódulos sumiram. Aleluia! Ei, sumiram! Ela continuou tomando os medicamentos, mas chegou o dia que o médico disse: não precisa mais não tem mais nada aqui. Pare com isso. Aleluia! Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, pelas súplicas, intercessões e ações de graças. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está cuidando. Obrigado, Pai, porque o Senhor está cuidando. Quando tentar vir a seta, para você se preocupar, você: obrigado, Pai, porque está nas tuas mãos. Aleluia, está feito. Quem sabe, está no controle. Quem pode, é quem está com o negócio. Versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Diga: minha mente precisa ser guardada e o meu coração. O seu coração é o seu espírito. Seu espírito, não é o coração normal, é o seu espírito. Quando você desenvolve uma vida de confiança em Deus, orando, agradecendo a Deus, entregando para Ele as coisas que você não pode resolver, sabendo que Ele está perto, Ele é perto. Primeiro, quando você desenvolve a consciência de que o Senhor está perto, você vai viver uma vida melhor. Você não vai nem pecar muito. Dificilmente você vai pecar. Pelo menos se você souber que está pecando. É fato que a gente pode pecar sem até saber que está pecando, né? Sei lá, tu fez alguma coisa, nem sabia que era pecado. Mas Jesus está com você. Aleluia. Mas naquilo que você sabe que é errado, você não vai nem fazer. Por quê? Porque Jesus está perto. Consciência. Se eu estiver perto de você já vai pecar menos? Eu gosto de dar esse exemplo. Se eu andar perto do pastor Hermes, pastor Hermes já vai... Se eu andar perto de você, vou fazer uma viagem, você e sua esposa, no carro, no mesmo carro, você já vai falar melhor com ela. Para você e o irmão da igreja, aí tá lá o irmão arranhado, tudo, mas vamos viajar,
Nem falei que eu chamei o irmão também. Aí tá todo mundo no mesmo carro. Ô, meu irmão. A voz já fica macia, mansa. Por que não? O pastor está perto. Oh. Agora, quem sou eu diante de Jesus, querido? Agora imagina Jesus. Aleluia, ele está perto. Ele está perto de você todo dia. Você é que pensa que não está, mas ele está. Mas eu estou aqui exatamente hoje para quem pensa que não está, começar a pensar que ele está perto. Diga, Jesus está perto o tempo todo. Eu vou aqui para cima para o pessoal da mídia não ficar com raiva de mim. Para eles não pecarem. Aleluia. Então, estamos em Filipenses 4. Vamos ver o versículo 8, diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aleluia. O que é que tem que ocupar o seu pensamento? Tudo que é, digo, verdadeiro. Existem dois tipos de verdades, queridos. Existe a verdade sensorial ou a verdade natural, que a gente chama de verdade relativa, que está mudando. Por exemplo, a verdade sensorial é o que você sente. E o que você sente muda o tempo todo. Tipo, você pode estar sentindo frio aqui, e se você for para o corredor ao lado que o ar-condicionado não está batendo, você já vai sentir calor. Ok? Então o sentimento ele está sujeito à mudança. Então essa verdade sensorial a gente chama de verdade relativa. Ela depende da condição natural. Mas existe uma verdade que a gente chama de verdade absoluta. A verdade absoluta é a verdade da palavra de Deus. É o que Deus falou na sua palavra, é verdade e é a verdade absoluta. Céus e terras passarão, porém a palavra de Deus jamais passará. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Então, aqui está dizendo tudo o que é verdadeiro. Ou seja, pense em tudo que é verdadeiro. Que verdade é essa? É a verdade da palavra. E não a verdade que está sujeito a mudanças. Ok, queridos? Então, naturalmente, você pode estar liso. Liso, sem dinheiro. E você pode pensar: eu sou pobre, porque eu estou liso. Ah, você está liso, está sem dinheiro, está devendo. As pessoas estão cobrando. Você não sabe como vai pagar as contas. Então, não tem bens nenhum, não tem posse nenhuma aqui na terra. Nada está escrito no seu nome. E não tem ninguém que tenha ali. Então, o que é que acontece? Sua mente vai dizer para você: você é pobre. Você está incapacitado, você não pode realizar um objetivo. A mente vai dizer isso. Se a mente ela estiver pensando na verdade natural, ela vai dizer a condição natural. Mas essa verdade natural, ela é uma verdade sujeita a mudanças. E a palavra está dizendo, ó, pense naquilo que é verdadeiro, na verdade eterna, na verdade da palavra de Deus. Aleluia. E está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9... Pode projetar aqui para a gente ganhar tempo. Diz: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que por sua pobreza nos tornássemos ricos. Nos tornasse ricos. Olha só, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre. Quantos creem que Jesus era rico? Mas quando foi que ele se fez pobre? Na cruz. Na cruz ele se fez pobre. Para que ele se fez pobre? Para que pela sua pobreza, pela pobreza de Cristo, tornasse você rico. Essa palavra pobre é uma palavra grega chamada pitoco. Quem já ouviu falar em pitoco? Eu tinha um colega, não era um colega não, mas era conhecido. Lá perto da nossa casa a gente chamava ele de pitoco. Lá vai pitoco. Pitoco, você imagina que pitoco era um homem grande ou baixo? Baixinho, né? Pitoco era baixinho. E a gente chamava ele de pitoco, mas pitoco ele tinha muitas coisas negativas. Era baixinho, usava drogas, aparentemente não tinha nada de bom na vida de pitoco. E a gente chamava ele ainda de pitoco,
E essa palavra pitoco significa pobre, indigente, incapacitado. Incapacitado para realizar um objetivo, um alvo. Alguém que não consegue realizar um alvo, um objetivo, que está preso, limitado. Cristo, ele se fez pitoco para que você e eu fôssemos feitos ricos, que é exatamente o contrário de pitoco, capacitado, capaz de realizar os objetivos. Aleluia! Rico. E a Bíblia está dizendo, ei, finalmente, irmãos, pare de ficar ansioso, pare de ficar preocupado, entrega suas questões ao Senhor e começa a pensar na verdade absoluta, na verdade que Deus falou ao seu respeito e que nunca vai mudar. E aquilo que hoje é um motivo de preocupação para você, está sujeito a mudanças, vai ter que se render à verdade da palavra. Aleluia! Ele se fez pitoco no seu lugar. Onde foi que Cristo se fez incapacitado? Na cruz. Na cruz disseram para ele, médico, salva a ti mesmo. Cura a ti mesmo, salva a ti mesmo. Mas ele estava lá, eu não vou me salvar, porque esse povo não pode se salvar. Eles são incapacitados para se salvar. Eu poderia sair dessa cruz a hora que eu quisesse, mas eles não podem se salvar. Então eu vou me fazer incapacitado no lugar deles, para que um dia eles não precisem vir para aqui, para que a cruz não tenha mais nenhum direito legal de prendê-los. A morte não vai prendê-los, eu vou morrer no lugar deles. Jesus sabia que a morte de cruz era uma morte que todo aquele que fosse pendurado no madeiro, ele estava morrendo debaixo de maldição. Então ele estava levando as nossas maldições naquela cruz. Por quê? Porque ele sabia que todo aquele que pecou está debaixo de maldição. A maldição pode tocar na vida de alguém que pecou. Mas ele veio tomar o nosso lugar para que um dia, quando nós o aceitássemos, nós tomássemos agora o lugar dele. Ele tomou o meu lugar para que eu pudesse tomar o lugar dele. Ele se fez pobre para que eu fosse feito rico. Aleluia! Eu me lembro quando eu comecei a ouvir essa mensagem pela primeira vez, querido, deu um nó na minha cabeça. Porque eu ouvi essa mensagem pela primeira vez exatamente no tempo que o meu bolso era liso e ainda era furado. Eu estou falando realmente liso e furado. Você já teve um bolso liso e ainda furado? Meus bolsos eram praticamente tudo furado, eu não sei o que é que eu botava nele. Sabe, queridos? E eu ouvia isso. Dizia, meu Deus, não tem como naturalmente, mas a tua palavra fala, ela é uma verdade absoluta, eu vou ficar com a tua palavra. E eu começava a falar, em Cristo Jesus eu sou rico. Em Cristo Jesus eu sou capaz de realizar os objetivos na minha vida. Eu posso começar e eu posso terminar, porque Ele me proporciona essas coisas. Em mim só, na minha própria força, eu não consigo. Mas, por causa da graça dele sobre a minha vida, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, tomou o seu lugar de pobreza, para que, pela pobreza dele, você agora pudesse tomar o lugar de riqueza de Cristo. Aleluia, ele morreu numa condição de incapacidade e de pobreza, mas graças a Deus que quando ele ressuscitou numa condição de glória. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Aleluia! E agora, aqueles que recebem a Cristo estão em Cristo. Diga, eu estou em Cristo. Aleluia! Então pense nas coisas lá do alto. Onde Cristo vive. Está aqui, ó. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro. Diga, puro. Minha mente deve pensar no que é puro. Não pense em nada impuro, queridos. Mas vai vir sugestão de coisas impuras para você pensar. Quando vier, levanta o escudo da fé. Diga aqui não, impureza você não tem lugar na minha mente. Pastor, como é que eu faço para me livrar de um pensamento ruim? Colocando um pensamento bom. É uma forma simples, querido. Não tem como sua mente sempre vai estar pensando. Não tem como você se livrar de um pensamento ruim sem colocar um pensamento bom. Então coloca um pensamento bom, coloca o pensamento da palavra, coloca louvores
E você vai perceber que vai ser muito fácil você se livrar dos pensamentos ruins. Eles vão querer entrar. E eles só vão entrar enquanto tiver espaço para eles. E se eles já estiverem dentro, para você expulsar, não é só falando, saia pensamento ruim, saia pensamento ruim. Não sai. O pensamento ruim só sai quando entra o pensamento bom. Por exemplo, por gentileza, apaguem todas essas luzes. Todas as luzes aqui do ambiente. Para você entender muito bem como é que isso acontece. Pode apagar. Agora fale, trevas, saiam. Não era para acender a luz, eu não pedi. Vamos lá, de novo. Não atrapalhe a gente. Diga, trevas saiam. Trevas saiam. Você percebe que a treva não saiu porque você mandou ela sair? Quando é que a treva sai? Quando você acende a luz. Agora acenda a luz. Você precisou mandar a treva sair? Sim ou não? Não, porque onde a luz chega, a treva sai. Onde o pensamento bom chega, o ruim sai. Ele só não sai se for fraco a quantidade de pensamento bom que você está colocando. Se a gente colocasse aqui, querido, só um vagalume, o único vagalume aqui nesse meio não ia dissipar todas essas trevas. Às vezes a gente quer colocar só um vagalume de luz no nosso entendimento, na nossa mente, mas a nossa mente está cheia de trevas. E um vagalume só não vai iluminar seu entendimento. Você tem que encher a sua mente da palavra de Deus. Encher-se de Cristo. Cristo falou, eu sou a luz deste mundo. E ele falou também que vocês são a luz desse mundo. Mas nós somos uma luz por tabela. Nós somos iluminados por Cristo. Nós não somos luminosos em si mesmo. Nós recebemos e refletimos. A palavra fala que nós refletimos a glória dele como que espelhos. Nós somos como um espelho. A glória dele bate em nós e vai. Está comigo, queridos? Mas um espelho, ele só reflete se vier sobre ele. Então a gente tem que se expor à palavra, se expor aos pensamentos de Cristo o tempo todo. E aí a gente vai pensar no que é bom. No que é puro. Aleluia. E no que é amável. Tudo o que é amável. Tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe, diga ocupe o vosso pensamento. Quando o inimigo vier lançar uma seta, dizendo você não pode, aí já está lá, tudo posso naquele que me fortalece. Aí a seta inflamada dizendo, você não pode, ela chega, enviada pelo capeta, e volta dizendo, rapaz, não pude entrar, porque já estava cheio. Aleluia. Já está cheio, já está ocupado, com tudo posso naquele que me fortalece. Ele já está plenamente convicto de que pode todas as coisas em Cristo. Aleluia. Plenamente convicto. Plenamente convicto. Plenamente convicto. Romanos 4, você vai ver que a palavra fala que foi assim que Abraão, o pai da fé, se fortaleceu, estando plenamente convicto de que aquele que prometera era fiel para cumprir. Mesmo levando em conta o seu corpo amortecido, a idade avançada da sua esposa, ela já estava estéril naturalmente, ele já era um senhor velhinho, mais de 90 anos, ele levou em conta a condição natural, a condição física. Ele sabia que ele, na força dele, não teria condição de realizar aquilo, mas ele não levou em conta isso. Ele sempre estava levando em conta de que Deus falou, e se Deus falou, ele vai cumprir. Na mente de Abraão estava, Deus disse que eu vou ser pai de uma numerosa multidão, de uma nação, e vai ser de Sara. Eu estou olhando para essa senhora aqui, eu sei que ela não tem condição de me dar o filho, eu estou olhando para mim, eu não tenho condição mais, mas eu sei que Deus que prometeu, Ele pode, e eu não considero o que eu estou vendo como uma verdade absoluta. Isso aqui é só uma verdade relativa, mas quando a absoluta chegar, a relativa tem que se dobrar, porque Deus falando, queridos, não importa o que esteja querendo parar, você vai avançar.
Não há limitação quando Deus ele age. O povo chega lá diante do mar. Naturalmente ninguém pode passar no mar. Mas Deus disse: Moisés, diga o povo que marche. Diga o povo que entre nessas águas. Moisés estava cheio de fé. Disse: povo, vamos por dentro do mar. O povo creu e quando o povo colocou o pé, as águas se abriram. Vai ser assim na sua vida, você não tem como passar, mas você vai botar o pé debaixo de uma palavra do Senhor. E quando você botar o pé, Deus vai abrir. Deus vai abrir. Deus vai abrir. Deus vai abrir porque Ele está perto. Ele é um Deus de perto. Ele está com você e Ele se compromete com tudo aquilo que Ele fala. Diga: Deus é bom. O Senhor é maravilhoso, queridos. Então nós devemos estar pensando dessa forma. Vamos comigo lá para... Eu vou deixar aqui meus esboços de lado e eu vou seguir aqui no que o Senhor está inspirando, amém? Vamos comigo lá para o livro de Números, capítulo 13. Números está logo no comecinho da Bíblia, capítulo 13. Quantos abriram? Então, você pode ler todo o texto em casa e você vai ver que Deus ele trouxe uma palavra para Moisés. No versículo 1 diz: Deus falou a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. O que foi que Deus disse, queridos? Envia homens que façam o quê? Que espiem a terra que eu hei de dar. Deus disse o quê? Vai olhar porque eu vou dar. Ok? Manda o povo olhar porque eu vou dar. Veja só se vocês vão gostar da terra. Imagina aí a mulher. Tem um marido e a mulher. E o marido diz: ó, vai lá na loja. Lá na loja, lá no shopping. Vamos dizer assim, vai lá no shopping. Espia lá as lojas. Porque eu hei de fazer umas compras para você lá. Vou liberar um Pix de 5 mil reais para você renovar seu guarda-roupa. Imagina, aí você vai lá, você espia a terra. E você vê tudo aquilo que você gosta. Quando você volta, as suas amigas dizem: e aí, como era a terra? Aí você diz: a terra é boa. Rapaz, lá tem tudo que eu quero. Dá para montar tudo. Mas tem um problema. O preço é caro demais. Eu não posso pagar. Você volta assim? Eu não tenho dinheiro para pagar. Eu já tenho outros compromissos, não dá para pagar. Você volta feliz por quê? Porque você sabe quem vai pagar. Ou seja, eu não posso pagar, mas eu estou feliz. Porque eu sei quem vai pagar. A única forma de você permanecer triste é se a pessoa que disse que ia pagar, você souber que ele não tem dinheiro. Mas se for exatamente naquele mês, que você não sabe porquê, mas ele chegou dizendo: olha só, amor, eu recebi aqui um retroativo, eu recebi aqui uma herança, eu recebi aqui um valor, estou com 100 mil na conta. Estou com 100 mil na conta, amor. Faz o seguinte, vai lá no shopping, eu vou fazer um Pix de 5 mil para você. Você volta o quê? Feliz, animado, porque você sabe que o seu marido, ele prometeu e ele está com condições de realizar o que ele prometeu. Deus, ele tem muito mais do que 100 mil reais na conta bancária. Deus tem muito mais do que 100 milhões, muito mais do que 100 bilhões. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Deus, ele pode realizar todas as suas promessas no tempo que ele quiser. Deus, ele nunca é limitado. Deus nunca é incapacitado. Deus, ele nunca promete algo que ele não quer dar. Deus nunca volta atrás das suas promessas. Se ele falou e você crê, vai chegar. Então ele disse ao povo: diga aos príncipes de Israel, 12, que vá lá observar a terra. Eles vão.
Passam 40 dias observando, versículo 25 diz: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Eles ainda trouxeram o fruto. Relataram, olha o relato do versículo 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto dela. Olha só. Eles voltaram com um relatório. Moisés, realmente, verdadeiramente, essa terra mana leite e mel. Ou seja, Deus disse: vai lá dar uma olhadinha a terra que eu vou dar a vocês, para ver se vocês gostam. Quando eles voltam, verdadeiramente a terra mana leite e mel. É como a mulher volta e diz: marido, rapaz, é lá mesmo que eu vou comprar. As lojas estão perfeitas, só tem novidade, coisas de primeira qualidade. Nem precisa mandar para outro lugar. Esse lugar é bom mesmo. Aí no versículo 28, olha o que eles dizem. O que eles dizem? Eles começam a dizer: o povo, porém, diga porém, mas, todavia, no entanto, são tudo conjunções adversativas. Ou seja, adversidades. Diga, nas promessas existem adversidades. Deus só promete que vai dar algo que tem adversidade. Deus só promete que vai te dar algo que Ele sabe que você não pode conquistar sozinho. Deus nunca vai te prometer algo que Ele sabe que você já pode pegar só. Isso é uma chave para você exercer a sua fé. Deus nunca vai prometer algo. Deus não vai perder o tempo dele falando para você que vai dar uma coisa que você pode ir lá pegar sozinho. Eu não vou chegar para meu filho de 9 anos e dizer: Lucas, se preocupe não, papai vai daqui a pouco pegar um copo d'água para você, lá no filtro. Eu não faço isso, porque eu sei que na hora que ele tiver sede, ele tem condições de se levantar e ir lá pegar água. Está comigo, queridos? Eu não coloco nem o queijo dentro do pão de Lucas. Ele já tem 9 anos, ele pode com a mão dele colocar o queijo lá no pão. Agora para botar na tomada, eu ainda só aperto lá o botão. Não, coloco o fio na tomada da torradeira. Mas o resto que ele pode fazer, ele faz. Está comigo, queridos? Então, o povo vê que a terra é boa, mas, diga, tem adversidade. O povo, porém, que habita nela, nessa terra, é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus. Aí começa a falar. Aí versículo 30 diz: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia! Eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então Josué era um dos 12. 10 voltaram com um testemunho negativo, o testemunho das adversidades, de que eles não poderiam, e eles não contaram nenhuma novidade, porque Deus já sabia que eles não poderiam. Versículo 29 diz: os amalequitas... versículo 30, né? Foi Caleb que fez calar o povo. Versículo 31 diz: porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E, diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Enaque são descendentes de gigante. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Olha que coisa séria, queridos. Eles viram a terra, a priori trouxeram um bom relatório, dizendo que a terra era boa, a terra manava leite e mel. Agora,
eles estão dizendo que a terra devora os seus moradores. Por quê? Porque eles estão com tanto medo. Eles não querem subir lá. Eles não querem enfrentar. E esse princípio sempre vem na mente, queridos. Quando Deus te apresenta uma coisa boa e que é para você, você pode pegar pelo espírito da fé ou você pode pegar pela via natural. Na via natural você nunca vai conseguir, porque Deus nunca vai te dar algo que você consegue pegar na sua força. Então toda vez quando você olha para a sua força, você diz, eu não posso. Rapaz, é muito bom, mas eu não posso. Aí o próximo passo é você dizer que aquilo ali não é bom. Não, essa casa, por exemplo, Deus diz, eu vou te dar uma casa muito boa. Condomínio tal. Aí você vê a casa é maravilhosa. Eita, casa maravilhosa, vai ser perfeita para a nossa família. Aí quando você vê o preço, você diz, meu Deus, eu não posso pagar. Aí quando você vê o preço que não pode pagar, aí você começa a botar defeito. O condomínio deve ser muito caro. Meu Deus, vai ter que ter muita gente para limpar essa casa. Ixi, não dá certo. Começa a botar defeito naquilo que Deus trouxe uma inspiração que iria te dar. Por quê? Porque está na incredulidade. Quando Deus nos moveu para vir para esse lugar, queridos, naturalmente era impossível nós virmos para aqui. Tinha que fazer uma reforma de 200 mil reais, a gente não tinha, o máximo que a gente conseguiu juntar em 6 anos foi 10 mil reais, era o que tinha. O aluguel, muito alto para a nossa realidade. As contas iriam aumentar uma porcentagem bem considerável. Então, naturalmente, eu como matemático, professor de matemática da Universidade Federal, fiz todas as contas rápidas. Minha mente natural, ela já me apresentou a minha impossibilidade. E a impossibilidade da igreja de virmos para esse lugar. Mas o espírito da fé se levantou mais forte e disse, Deus está inspirando para ir. Deus está inspirando para ir agora. Então vamos. Aleluia! Então vamos. Nós viemos e estamos desfrutando. Se você decidir concordar com o que Deus está falando, queridos, Ele vai abrir as portas. Ele vai mover o sobrenatural. Você vai desfrutar de algo que você nunca desfrutou antes. Esse povo não entrou na terra. Por outro lado, Caleb, juntamente com Josué, entraram na terra, possuíram a terra. Nós temos que renovar a nossa mente, queridos, a mentalidade natural pela mentalidade da palavra, e para isso a gente precisa estar na via da fé. A palavra fala em Romanos capítulo 12, versículo 3, diz, digo que não pense de vós, cada um de vós, segundo, não pense além das vossas medidas de fé. Ok, pode colocar aqui, Romanos 12, 13. Digo que não pense de vós, Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé. Diga, pense segundo a medida da fé. Diga, pense segundo a medida da fé. Diga, eu vou pensar de acordo com a minha fé. Aleluia. Pense segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Os nossos pensamentos, queridos, eles precisam ser alinhados com a nossa estrutura de fé. Se você tiver com uma estrutura de fé muito pequena em Deus, crendo que Deus faz pouco por você, ou que Ele vai fazer pouco por você, porque nós cremos que Deus pode fazer qualquer coisa, mas nem sempre estamos crendo que Deus vai fazer por nós naquela hora. Está comigo? Então você tem que fazer a sua fé crescer, porque quanto mais você fizer a sua fé crescer, mais você vai poder pensar em coisas grandes. Aleluia! Você já viu alguém dizendo, pense em coisas grandes? Quantos já viram isso? Rapaz, o tempo que você gasta para pensar pequeno é o mesmo tempo que você gasta para pensar grande. Isso é certo? O tempo que eu gasto para pensar pequeno é o mesmo tempo que eu gasto para pensar grande. Só que entre o pensar pequeno e o pensar grande, eu tenho que fazer a minha fé pequena crescer. Porque senão, eu não vou estar tendo um pensamento grande que será realizado. Eu vou estar tendo um pensamento grande, queridos, que vai ser só um sonho. E depois, vamos até achar que não funciona pensar grande. Funciona pensar grande quando a sua fé está crescendo também.
Aleluia. Diga, eu tenho que pensar segundo a minha medida de fé. E quando eu penso grande, crendo grande, vai acontecer. Gostaria de chamar um ministério de música. Isso vai fazer a diferença na sua vida, queridos. Porque eu creio que tem muita gente aqui que vai fazer grandes realizações. E eu creio que todo mundo aqui tem condições de fazer realizações maiores do que as que vocês estão fazendo hoje. Como isso, pastor? Crescendo em fé. Crescendo em confiança com Deus. Oração, preste bem atenção, oração é um ambiente fértil para o crescimento da sua fé. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Qual é o ambiente onde a minha fé cresce? Diga oração. Qual é a semente que produz fé? Diga a palavra de Deus. Diga a palavra de Deus, juntamente com oração, vai fazer a minha fé crescer. Como é que eu rego a semente? Ações de graças, ações correspondentes. Diga ação, rega a semente. Em um ambiente de oração, a semente da palavra e a ação está regando, está colocando essa semente em um processo. E essa semente germina e começa a crescer. Fé crescendo, fé crescendo, fé crescendo, fé crescendo, fé crescendo, fé crescendo. E a palavra fala, colher como um sinal, a palavra de voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aleluia. 1 de Pedro 1,9 diz, este é o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Ou seja, num ambiente onde a palavra foi colocada no seu coração, regando com ações de graças, regando com prática da palavra, agindo. Tudo que Deus diz faça, você faz. Tudo que Deus diz não faça, você não faz. E orando, obrigado Senhor, o Senhor está comigo. Obrigado Senhor, o Senhor está me guiando. Obrigado Senhor, o Senhor está abrindo porta. Vai adiante de mim, anjo do Senhor, abrindo as portas que eu não posso abrir. E a sua fé está crescendo. E a sua fé crescendo, ela vai salvando a sua alma, o seu entendimento. Aleluia. E a sua mente, que antes não conseguia pensar grande, porque a sua fé está crescendo, ela vai pensar grande. Ela vai pensar maior a cada dia. Aleluia. E você vai se ver fazendo coisas que você nunca se viu fazendo antes. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos para o Senhor. E quando você levantar as mãos, fala com Ele, diga, Senhor, qual é a área que eu estou pensando pequeno? Como eu posso pensar grande? Como eu posso aumentar a minha fé nessa área? O diabo, ele sempre vai semear pensamentos pequenos. Pensamentos de fracasso. E quando ele não conseguir parar você em pensamentos pequenos, ele vai querer colocar pensamentos muito maiores do que a tua medida de fé. Porque ele sabe que com pensamento pequeno você fica parado. E com pensamentos muito maiores do que a sua medida de fé, você também fica parado. Porque você ainda não tem fé suficiente para realizar. Mas o Senhor vai dizer, meu filho, eu tenho coisas grandes para você. Porém, fica comigo. Vamos ampliar o seu raio de fé. Vamos ampliar o seu raio de pensamento. Essas coisinhas que você ainda não está conseguindo, vamos botar em prática. Vamos começar a resolver as coisas pequenas. Aleluia. Vamos começar a dar um passo um pouco maior. Você dava um passo, vamos começar a dar 2 passos. Vamos começar a correr 1 milha extra. Depois você vai correr 2 milhas extras. Depois 3 milhas extras. Depois 10 milhas extras. Você vai chegar no grande. Mas vamos degrau em degrau. Degrau em degrau. Degrau em degrau. Eu vou te fortalecer para subir mais um degrau. Eu vou te fortalecer para subir mais um. Você diz, não consigo mais, mas eu vou dar uma forcinha, você vai para o próximo. Você não vai chegar no topo ainda hoje não, mas o próximo vai. Aleluia. E se você permanecer comigo, meu filho, você vai chegar lá. Pai, eu oro por eles, Senhor.
E eu te peço em nome de Jesus, Pai, que eles venham desfrutar de um despertar para o crescimento. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que hoje seja um marco na vida deles, para pensar nas verdades da Tua palavra, se enchendo do Espírito, se enchendo de fé.